do sexto ano. Eu sou a Fernanda, faço parte do PIBID e hoje eu vou dar início com vocês ao PET de Geografia, volume 3, referente ao terceiro bimestre. Então, nós estamos na primeira semana, na semana 1, páginas 74. E o tema a ser abordado vai ser orientar-se pelo espaço geográfico. Então, vamos dar uma olhadinha no PET para ver o que escreveram para nós. Então, nós estamos aqui no PET de Geografia na semana 1. E o tema, como eu disse para vocês, é orientar-se pelo espaço geográfico. Aqui, a gente vai entender a importância de conhecer instrumentos e técnicas de localização e orientação. Então, basicamente, a gente vai ver como que a gente se relaciona com esse meio que a gente vive e como a gente se orienta nele. A gente vai aprender hoje sobre os dois principais movimentos que a Terra faz, que é o movimento de rotação e translação. E tudo isso para quê? Para entender como que a gente se orienta nesse espaço. Porque esses dois movimentos vão ser fundamentais para a gente se localizar no meio que a gente vive no nosso planeta Terra. Então, a principal pergunta de hoje, dessa aula, vai ser como identificar a direção ou o rumo a seguir em espaços que não conhecemos, onde não há pontos de referência. Então, isso vai apontar que muitas vezes a gente pode usar elementos naturais, como astros, como o Sol, ou satélites, como a Lua, para a gente entender onde a gente está, caso a gente se perca, ou caso a gente não consiga localizar com o GPS para onde a gente está indo. Então, antigamente, quando não existia esse tipo de tecnologia, as pessoas se orientavam através dos astros, que são as estrelas, o posicionamento das constelações, e através de satélites como a Lua. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é a rosa dos ventos e o que ela indica, e sobre esses dois movimentos, o de rotação e o de translação. Vamos voltar lá um pouquinho para o slide para a gente introduzir esse tema. Bom, nós vivemos em um sistema dentro do universo, que é o Sistema Solar. A Terra é um dos planetas que orbitam em torno do Sol, ou seja, a Terra é um dos planetas que giram em torno do Sol. Então, é esse sistema solar que faz com que a Terra seja da forma como a gente conhece, como o dia e a noite tem a duração de 24 horas, como o nosso calendário tem a duração de 365 dias. Então, a gente vai aprender nesse momento por que as coisas são como elas são, como a gente conhece, como a gente conta as horas, como a gente conta os dias. Quem é responsável por isso são os movimentos de rotação e translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, ou seja, é como se a Terra ficasse girando e esse tempo que ela gira ele demora para fazer um giro completo em torno de si mesmo, cerca de 24 horas. E é assim que a gente conhece o dia e a noite. Porque como vocês podem ver aqui nessa ilustração, a Terra está girando em torno de si mesma. E conforme ela gira em torno de si mesma, o Sol ele bate em uma parte da Terra e em outra ele não consegue atingir. Então, quando o Sol bate em uma certa parte do planeta é dia e na outra é noite. Então, é assim que a gente conhece o dia e a noite, por conta do movimento de rotação. O movimento de translação é um movimento que a Terra faz em torno do Sol, e ela faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. Rotação e translação são movimentos feitos ao mesmo tempo. E o movimento de translação,
ele é um movimento de giro em torno do Sol. E esse giro em torno do Sol, ele demora cerca de 365 dias e algumas horas. Por isso, a gente tem os anos chamados bissextos, que são os anos como a gente não conta essas horas como um dia, a gente junta essas horas e forma um dia no ano bissexto. Então é por isso, ao contrário do que já foi dito, foi descoberto que o movimento que a Terra faz em torno do Sol, a nossa órbita, ela não é circular, ou seja, ela não é uniforme. Ela é nesse formato de elipse, que não é um círculo, então é uma elipse. Isso faz com que a Terra esteja em diferentes pontos em direção ao Sol, nesse movimento de translação. E é isso que faz com que a gente tenha as estações do ano, pois a cada momento nesse movimento de translação, o Sol e um hemisfério, seja o hemisfério norte ou o hemisfério sul, vai estar posicionado em uma direção ao Sol. Isso vai fazer com que um hemisfério receba mais ou menos calor. Então, se no hemisfério sul, por conta da inclinação, está mais direcionada em direção ao Sol, vai ser primavera ou verão, e no hemisfério norte vai ser outono e inverno, e assim vice-versa. Então, em cada momento desse processo de translação, a gente vai ter o surgimento das estações do ano por conta de não ser um movimento uniforme, de ser um movimento que o hemisfério pode se localizar, mas em contra-direção ou mais a favor da direção do Sol. Então, esses dois movimentos vão ser fundamentais porque são a partir deles que a gente consegue se orientar no espaço, principalmente pelo movimento de rotação, que é quando a gente vai se referenciar através do Sol para entender onde estão os principais pontos cardeais. Então, o que são pontos cardeais? São a orientação que a gente tem para compreender aonde está o nosso norte, sul, leste e oeste. A rosa dos ventos, ela vai justamente indicar esses pontos. Então, como que a gente pode localizar esses pontos sem o auxílio de uma bússola? Bom, aqui na imagem vocês podem observar uma rosa dos ventos e uma ilustração de um menino apontando os braços para algumas direções. O movimento de rotação, ele vai ser importante porque ele vai determinar o momento em que o Sol nasce e o Sol se põe. Obviamente que cada região tem o seu horário, mas o Sol ele nasce a leste e ele se põe a oeste, independente do horário. Então, leste, quando nós apontamos para o sentido em que o Sol nasce, a gente reconhece o sentido leste. E assim apontamos, para o oeste e conseguimos ver, após apontar para o oeste, que é onde o Sol se põe, que à nossa frente temos o norte e às nossas costas temos o sul. Então, essa é uma principal forma que a gente tem de se localizar, de se orientar no espaço. Com isso, a rosa dos ventos, ela consegue localizar esses principais pontos cardeais, assim como nós, se apontarmos, se nos colocarmos assim, como esse menininho na ilustração. E esses pontos cardeais, eles também vão gerar outros referenciais, que aqui nós podemos ver aqui na rosa dos ventos, que o norte com o leste gera o nordeste, o norte com o oeste gera o noroeste, o oeste com o sudoeste, e o sul com o leste, o sudeste.
Então, esses são as referências que a gente pode encontrar. Inclusive, se a gente fosse aprofundar nas rosas dos ventos, a gente vai ver que cada vez mais a gente consegue encontrar referenciais mais específicos. Aqui no pet de vocês, nesse quadro para saber mais, vai apresentar, né, alguns vídeos para vocês bem curtinhos que vão ser essenciais para vocês conseguirem compreender tudo que está sendo passado aqui. E também vai aparecer um mapa mental. Eu vou mostrar esse mapa mental para vocês que eu retirei justamente desse site do Brasil Escola. Bom, então, esse mapa mental construído pelo Brasil Escola vai fazer a gente sintetizar as principais ideias que a gente precisa guardar sobre os movimentos da Terra. Então, os principais movimentos são rotação e translação. Esses dois movimentos abaixo são movimentos que não são cruciais agora, nesse momento, mas eles estão especificados lá naquele link que foi deixado no Para Saber Mais, caso vocês queiram conhecer. São processos que estão ligados a satélites como a Lua. Mas aqui a gente vai dar uma focada na rotação e na translação, que vai ser crucial para vocês desenvolverem as atividades que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, né, dos seus próprios polos, que é o sul e o norte. Então, ela vai ficar girando em torno de si mesma. Duração aproximadamente 24 horas. Realizada no sentido anti-horário. Por isso, o Sol sempre nasce e se põe num lugar específico, porque ela realiza o seu giro em sentido anti-horário. E qual que é a consequência disso? A sucessão dos dias e das noites. É esse movimento que é responsável pelo dia e pela noite. Já o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. A duração de aproximadamente 365 dias e 5 horas e 40 minutos, que é o que depois, juntando essas horas, essas 5 horas e 48 minutos, que de 4 em 4 anos a gente faz um ano bissexto, e as consequências disso são as sucessões de solstícios e equinócios, dando origem às estações do ano. Então, por quê? Então, aqui nós chegamos no momento das atividades. Aqui a primeira atividade pede: observe a imagem. Como a tecnologia está auxiliando o rapaz no processo de orientação e localização. Aí aqui a gente pode ver um rapaz segurando um celular e a gente pode ver aqui do lado, né, um aplicativo que mostra alguma coisa para nós. O que é isso? Para que esse aplicativo serve? Por que é tão importante o rapaz utilizar desse aplicativo do celular? O que está acontecendo nessa imagem? Como que a tecnologia, como que isso que foi desenvolvido está auxiliando o rapaz? Na segunda questão, está escrito: a professora pediu que Júnior e seus colegas explicassem o nascer e o pôr do sol de acordo com os pontos cardeais. De que forma o Júlio e os colegas poderiam explicar? Então, aqui nessa imagem, tem basicamente aquela outra imagem que eu mostrei para vocês. Então, de que forma eles poderiam reproduzir isso aqui e explicar? Com que palavras você usaria para explicar o que está acontecendo nessa imagem, que é a forma que eles podem relacionar o nosso corpo indicando os pontos cardeais com a rosa dos ventos? Como que isso pode acontecer? O que está acontecendo nessa imagem que faz a gente conseguir explicar e relacionar os pontos cardeais? E aqui na questão 3 está escrito: observe a imagem e marque a alternativa correta. Então aqui nós temos uma rosa dos ventos
E o que essa roda dos ventos significa? Ou qual dessas alternativas está correta em relação aos seus pontos cardeais e colaterais? Na questão 4, está escrito: o planeta Terra tem forma esférica e geralmente achatada a seus polos. Portanto, sua superfície não pode ser totalmente iluminada pelos raios de sol ao mesmo tempo. Cada porção da Terra é iluminada pelo Sol em períodos diferentes. Este fenômeno nos dá a sucessão de dias e de noites. É chamado de movimento. Quais desses movimentos é responsável pelo dia e pela noite? Então, vocês marquem aí. E eu espero que essa aula, que esse vídeo tenha sido útil para vocês desenvolverem as atividades do PET. Muito obrigada e até a próxima!